Quais ferramentas vão surgir aí e que estão surgindo, por exemplo, a do Neuralink, né, do Elon Musk? Como que ela funciona exatamente? Explica, por exemplo, o Neuralink do Elon Musk e vai surgir novas etapas dela? Como que funciona esse negócio de ler pensamento usando tecnologia? O seu cérebro, meu, seu, de animais, uma das unidades básicas deles são neurônios. Os neurônios têm comunicação entre eles com íons, que são, uma linguagem simples, partículas químicas que são carregadas eletricamente. Ensino médio, física do ensino médio. Quando você tem várias cargas em movimento numa direção só, regra da mão direita, você tem um campo eletromagnético. Sim. Você tem um disparo de atividade elétrica. Um grande mérito, inclusive, que está fazendo 100 anos agora, uma tecnologia que está fazendo 100 anos agora, é a tecnologia de eletroencefalograma. Foi inventada pelo Hans Berger. É um conjunto de antenas que você coloca no seu couro cabeludo, e essas antenas são como se fossem moedinhas assim pequenininhas que você coloca numa touca, como se fosse uma touca de piscina. E essa tecnologia de Que são aqueles furos assim? Isso, né? Você coloca sem fazer nada no cérebro, né? Esse é um exame, das técnicas eletrofisiológicas mais usadas em hospitais ao redor do mundo para você detectar se a pessoa está com epilepsia, por exemplo. Mas a técnica é, você coloca a touca, coloca esses fiozinhos, né, com essas anteninhas, e essas antenas, tal qual como antena de celular, ela consegue capturar mudanças nesse campo eletromagnético que o seu cérebro está gerando. Mais precisamente, que os neurônios do córtex estão fazendo, que é a camada mais superficial do cérebro. Qual que é a propriedade que, inclusive, o Hans Berger começou a especular sobre e que a gente teve outros pesquisadores que depois documentaram isso muito bem na literatura científica? Fenômenos cognitivos, ou seja, atenção, recuperação de memória, você de repente lembrar de alguma coisa, você tá 100% concentrado em algo ou quase muito bêbado, ou imaginação de movimento, você tem repercussão no perfil do sinal. O sinal fica diferente. O nosso cérebro, então, tá a todo momento fazendo essas ondas. A todo momento. O seu cérebro tá operando também de forma elétrica a todo momento. Tanto é que, proporcionalmente, em questão de volume aos outros órgãos que tem do seu corpo, ele é o que mais consome energia, mais que consome açúcar. Calorias. Então, o que acontece? Se você colocar essa touca na sua cabeça, com esses eletrodos, e você registrar esses sinais são o que a gente chama na machine learning, o que a gente chama na ciência dos dados, de série temporal. É basicamente uma variável que ela varia no tempo. Então você tem uma ondinha, né? Uma onda de áudio. A pessoa que está ali olhando agora o áudio que a gente está gravando aqui, está vendo ondas que são muito similares, inclusive com sinal cerebral ou sinal muscular. É uma onda que varia muito assim no tempo. O que acontece? Quando você tá com essas ondas, ou tá com essa touca na cabeça, e você faz um movimento, por exemplo, tô aqui, coloco essas antenas mais concentradas na região do meu córtex motor, que é a parte do cérebro mais responsável por planejamento de movimento, e também bem ali atrás tem um córtex sensorial, que é de processação de... Desculpa, é de processamento de estímulos sensoriais. O que é legal? Qual que foi a propriedade que permite a gente ler pensamentos? Se você fizer um movimento com a sua mão direita ou com a sua mão esquerda, não interessa se você fez o movimento realmente ou se você só imaginou que você fez. A alteração do sinal cerebral vai aparecer. É um paradigma, um dos que é utilizado para reconhecer imaginação motora, chamado desincronização do ritmo Mi. Você tem ali um sinal cerebral que está no córtex motor, e se você fizer o movimento, ou se você imaginar o movimento, aquele ritmo muda. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Machine learning, as mesmas técnicas de machine learning que são usadas para você reconhecer o OK Google e aí Alexa,
são as mesmas técnicas que você usa para reconhecer a mudança da onda cerebral. Ou seja, só fazendo um parênteses, uma pessoa que nunca conseguiu fazer esse movimento, só de pensar em fazer esse movimento, ela já vai ativar essas ondas também. A pessoa, se ela conseguir ter qualquer tipo de imaginação, como que a sensação do movimento é, como que é abrir e fechar a mão. A gente tem isso muito bem documentado para pessoas que tinham movimento e perdeu o movimento. Tem movimento, você dá para ler pensamentos motores de mão direita versus mão esquerda, dá para ler pensamentos motores de dedos individuais se tiver antenas o suficiente, dá para ler pensamento de perna direita versus perna esquerda, mãos versus pés. E isso a gente está falando de eletroencefalograma. Então, um dos primeiros experimentos que foram publicados nos anos 70 sobre isso pelo cientista Jacques Vidal, ele fez com eletroencefalograma uma pessoa controlar um cursor numa tela apenas com ondas cerebrais. Ou seja, anos 70, quando a tecnologia da informação não era tão avançada assim, em nome de equipamentos reduzidos e tudo mais. Então, esse campo de interface cérebro-computador, ele começa não invasivo. O que o pessoal descobriu? Que se você registrasse atividade elétrica não com antenas, mas ao lado do neurônio, uma agulhinha com um fiozinho que ficasse escutando a atividade elétrica do lado do neurônio, você conseguia mais informação. E aí o movimento, ou o quanto mais de informação você conseguia, mais detalhado essa tradução de movimento você conseguia fazer. Então, uma analogia muito comum que a gente usa no campo da neurotecnologia, que é, imagina que o cérebro é um estádio de futebol. Cada pessoa é um neurônio. Um eletroencefalograma seria você medir o som do que está acontecendo por fora do estádio. Você até conseguiria saber, por exemplo, quando metade do estádio está cantando o hino do Corinthians e quando metade está cantando o hino do Palmeiras. Só que você não conseguiria saber as conversas individuais. Exato. Só se você medisse dentro do estádio. Então, qual que é a mudança quando você está usando só eletroencefalograma para quando você coloca eletrodos espetados no cérebro? Você consegue saber e traduzir, por exemplo, a vontade da pessoa de colocar o braço para frente, o braço para trás, para a direita e para a esquerda. E foi o experimento do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que começou lá com a macaquinha, controlando lá aquele joystick, que é um dos princípios que baseia a tecnologia da Neuralink, que é você conseguir medir a atividade dos neurônios lá do lado deles, porque você está no cérebro, e com isso, o paciente da Neuralink, o Nolan, por exemplo, quando ele olha para aquela tela e aquele cursor está indo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, ele começou, e ele conta nos podcasts que ele participou, no Joe Rogan, por exemplo, ele começou imaginando o movimento da mão dele indo para frente, indo para trás, para direita e para esquerda. Agora, o cérebro, como é plástico, ele aprendeu a controlar o cursor só imagina. O cursor é como se fosse um terceiro braço dele. Entendi. Então, é assim que funciona. Sempre tem um sinal cerebral que ele mapeado a uma imaginação específica. Ele então primeiro imagina aquilo referente a movimentos que ele conhece. Isso, e depois ele imagina aquele movimento como se fosse individual dele. Exato, como se fosse um apêndice dele. É como se fosse um membro que o cérebro dele aprendeu a controlar. Isso é bem documentado, desde as pesquisas do professor Nicoleles, desde a pesquisa do consórcio BrainGate, desde a pesquisa do professor John Donoghue, que são, né, o Andrew Schwartz, que são grandes nomes da área de interface cérebro-máquina. Todos eles documentaram que pacientes que usaram, principalmente o professor Andrew Schwartz, principalmente o John Donoghue, documentaram que os pacientes que usavam implantes de microeletrodos, eles no início usavam estratégias de controle cerebral que eram, por exemplo, assisti a entrevista de um cara. Ele imaginava que estava segurando uma bola de bilhar e que estava deslizando a bola de bilhar numa mesa de bilhar. E ele usava isso porque isso produzia sinais cerebrais que eram consistentes, que tinham padrões de atividade elétrica muito consistentes. O vídeo que me fez conhecer a área de interface cérebro-máquina quando eu tinha uns 12 anos de idade, como a gente conversou, eu adoro procrastinar no YouTube, né? Então eu vivia no YouTube e de repente eu me deparei com isso. É o vídeo de uma mulher que é paralisada do pescoço para baixo, que apenas com pensamento, apenas usando atividade cerebral, é uma tecnologia mais antiga, que era um cabo saindo da cabeça dela, ela usa um braço robótico para pegar uma barra de chocolate e para comer essa barra de chocolate. Eu falei, não,
Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso é a coisa mais legal do mundo. Controlar coisas com o pensamento, mas não só para diversão. Para você fazer com que essas pessoas que sofreram essas disfunções neurológicas horríveis retornem ou tenham uma fração da sua dignidade de vida restaurada, que tenham uma fração do seu sofrimento diminuído. Então por isso que eu comecei a trabalhar na área e querer investir nisso, né?